Graça e paz, queridos. Vamos dar continuidade à nossa série acerca da pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? E até aqui nós já meditamos em muitas passagens da palavra, vimos as saudações dos apóstolos em todas as cartas, vimos em Apocalipse, vimos diversos outros textos falando apenas acerca do Pai e do Filho. E nós estamos progredindo nesse conhecimento. Foi assim que eu comecei a compreender esse tema, progredindo aos poucos. O Espírito Santo foi me revelando aos poucos essa verdade. Então vamos dar continuidade hoje e eu vou explicar para os irmãos, com base nas Escrituras, dentro do seu contexto, quem é o outro Consolador que o Senhor Jesus prometeu. Vamos ler dentro do contexto. Os irmãos, se não sabem, é bom saber. A Bíblia, originalmente, ela não foi escrita com divisão de capítulos e versículos. Isso foi introduzido mais ou menos no século XII, os versículos, para poder facilitar a nossa pesquisa. Então tem o seu valor. Mas eu creio que atrapalhou mais do que ajudou. Porque aí nós temos a tendência de recortar versos, até mesmo recortar capítulos e isolá-los. Por exemplo, o discurso que o Senhor Jesus falou acerca do outro Consolador, ele é contextualizado com o capítulo 13. Ele pega do capítulo 13 até o capítulo 17. É o mesmo discurso do Senhor Jesus na noite em que ele foi traído. Depois que Judas saiu para trair Jesus, Jesus começou aquele discurso na noite que ele foi traído. Então nós temos que somar o capítulo 13 até o capítulo 17. Jesus termina o discurso orando, e até aquela oração sacerdotal de Jesus tem tudo a ver com aquilo que ele havia dito nos capítulos anteriores. Então, nós temos que ler desta forma a Bíblia, queridos. Nós não devemos isolar versículos nem capítulos. Muitas das vezes um capítulo começa, por exemplo, no capítulo 6, aí vai para o capítulo 7, e a gente parece que é um outro assunto. Não, mas é exatamente o mesmo assunto do capítulo 6. Estou dando um exemplo aqui. Então tem muito isso na Bíblia. Um capítulo muda, parece que é um outro assunto, mas na verdade é o mesmo. Então, para compreender quem é esse outro Consolador que Jesus prometeu, temos que fazer isso. Foi assim que eu aprendi do Espírito Santo a interpretar a palavra de Deus. E isso é maravilhoso, queridos. E note que eu estou falando do Espírito Santo, É ele que me ensina. Mas nós estamos compreendendo que o Espírito Santo não é uma terceira pessoa diferente do Pai e do Filho. É a manifestação do Filho que é unido ao Pai, ou do Pai que é unido ao Filho. São duas pessoas. Pai e Filho formam o Espírito Santo. Vamos lá. Então, o que Jesus disse acerca do outro Consolador? Olha o que ele leu aqui. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. João capítulo 14, versos 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Vamos compreender que esse outro Consolador era o próprio Pai que estava no Filho fazendo as obras. Para que fique convosco para sempre. Verso 17. Não podemos deixar ponta solta. Nós temos que juntar o texto. Verso 17. Esse outro Consolador é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Preste atenção nesse nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Habita convosco porque o Filho estava em carne com eles e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Vamos ver o contexto? Vamos ler um pouquinho antes, versos 7 a 11. Se vós me conhecesseis a mim, lembra que eu falei que o mundo não conhece esse outro Consolador? Então no verso 7, se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Esse é o outro Consolador. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Olha aí, Jesus falou que o mundo não vê nem conhece esse outro Consolador, mas vós conhecem e os tendes visto. Aí disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Olha só, os discípulos estavam entendendo que não era acerca de uma terceira pessoa. Filipe estava falando, então mostra quem é esse outro Consolador, mostra quem é o Pai. Eles entenderam que era o Pai, queridos.
Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Verso 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Não tem uma terceira pessoa aqui, queridos. É o mesmo contexto. Ele continua: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Atos 10, 38. Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus, esse Espírito era Deus, Deus estava com ele. Então é o Pai que fazia todas as obras por intermédio de Jesus. Através do quê? Do Espírito do Pai que estava nele. Esse é o Consolador que estará em nós, que está em nós, queridos. Verso 11 de João 14. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Eu e o Pai somos um. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Quem fazia as obras por intermédio de Jesus? O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Pai, o Espírito do Pai. Então, dentro do mesmo contexto, esse é o outro Consolador. O Pai que estava operando em Jesus. Claro, Jesus, quando foi ressuscitado dentre os mortos, ele foi restituído com a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Então, hoje, o Espírito do Pai está em nós, em Cristo Jesus. Eu posso dizer para você que o Espírito do Pai e o Espírito do Filho estão em nós. Eu estou lembrando de uma passagem de Romanos, capítulo 8, verso 9, que no mesmo versículo o apóstolo Paulo fala sobre ser guiado pelo Espírito. Aí ele fala que quem não tem o Espírito de Deus não pertence a ele, mas nós temos o Espírito de Cristo. Ou seja, no mesmo contexto, falando acerca do Espírito Santo, o apóstolo Paulo fala do Espírito do Pai e do Espírito do Filho. Eles, unidos, formam o Espírito Santo. Então, tanto faz eu falar Espírito do Pai ou Espírito do Filho. Eles são um, embora duas pessoas distintas, são um. Depois os irmãos leem esse texto lá, Romanos 8 e 9. O apóstolo Paulo fala do Espírito e explica que é o Espírito do Pai e o Espírito do Filho, tanto faz. No mesmíssimo contexto ali, no mesmo verso. Então, para fecharmos, quem é o nosso Consolador? 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Olha como o apóstolo Paulo fala categoricamente quem é o nosso Consolador. É o Espírito do Pai. Olha só como ele fala. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola. Ai, meu Deus. Quem nos consola? Quem nos consola? O Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá claro, né, queridos? Então, dentro desse contexto que nós lemos aqui, quem é o outro Consolador que Jesus prometeu? O Pai. E o próprio Filho, que foi restituído à glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Jesus se assentou à destra do Pai. No trono só há duas pessoas, o Pai e o Filho. E o Espírito é o que emana deles. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, em João capítulo 20, verso 22, ele soprou nos seus discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. O Espírito Santo é algo soprado de dentro de Deus, de dentro de Jesus. Não é uma terceira pessoa. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu o céu aberto, ele viu só duas pessoas no céu, no trono. O Pai e o Filho. O Filho se levantou e o Pai. Não tem uma terceira pessoa. Eu já expliquei para os irmãos que aquele texto de 1 João 5 e 7, ele foi inserido mais ou menos também nesse século aí, século XII. Foi inserido. Está entre colchetes, que há três que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esse texto não está nos manuscritos mais antigos, do século XII para trás, não estava inserido. Tanto que se você for comprar uma Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, esse texto não está lá, porque ele foi inserido.
Então foi manipulado, a Trindade, a teologia da Trindade manipulou esse texto. Esse texto não existe. No céu só tem duas pessoas, o Pai e o Filho no trono. Amém, queridos? Então o outro Consolador é o Pai, que nos consola em todas as nossas tribulações. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. O outro Consolador é o Pai e o Filho unidos. Amém, queridos? Então, até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.